E eu acho que, Cássio, isso daí aumentou muito, né, depois da pandemia, né? A gente observou, né, principalmente os casos de ansiedade, depressão, então os transtornos também se multiplicaram. Bom, o Rivotril é um dos remédios mais vendidos do mundo hoje, infelizmente, né? Infelizmente. Então, e a gente chegou na questão, tá? Só um parêntese, a gente falou na questão dos medicamentos, que você não é contra, e também realmente não sou contra, entretanto, né? O medicamento, eu vejo que ele é apenas uma muleta. Sabe quando você quebra o pé e você precisa da muleta até sair tirar o gesso? Pronto, sobre isso. Depois que você tirou o gesso, você não precisa mais da muleta. Então, é mais ou menos a função do medicamento, né? Tanto ansiolítico, para depressão, ansiedade. Então, às vezes, você precisa, às vezes você não consegue sozinho, às vezes também com métodos naturais não está dando conta, e sim, você precisa ir no médico, ver o que precisa por um tempo, e depois você fala, pô, legal, agora eu estou conseguindo me concentrar, e agora eu vou sozinho, né? É sempre a gente assim precisa de nós, a gente não é autossuficiente, né, Cássio? Eu acho que somos falíveis nessa parte, né? Eu ia falar da questão do medicamento e agora eu lembrei disso, né? Sim, mas é interessante saber, sabe, Cláudia, e todos os que estão acompanhando, que a Organização Mundial da Saúde, eles têm um protocolo de desmedicalização. Esse negócio de medicamento toda vida não é nem ideia da Organização Mundial da Saúde. É isso que você está falando mesmo. Agora precisa do medicamento? Precisou, fez o tratamento. E agora vamos fazer o desmame. Esse medicamento não é para toda a vida. Mas quando você chega para muitos profissionais da área da saúde e você pergunta sobre esse protocolo de desmedicalização, muitos não conhecem. Não conhecem mesmo. Não concordo, não, isso daí é de uso contínuo, você vai ter que tomar para a vida toda. Exatamente, é pro resto da vida. Eu lembro que quando com 35 anos, eu estava pesando 136 quilos, estava obeso, com taquicardia, pressão alta, e o médico olhou para mim, ele falou assim, olha, você vai ter que tomar um remédio para essa pressão alta pro resto da vida. Essa taquicardia que você está, provavelmente a gente vai ter que ver isso aí, que é um problema do coração, tem um histórico familiar, né? E esse nervo ciático atacado é cirurgia, o pós-cirúrgico é de uns 6 meses. Já era. Eu falei, não, doutor, ele falou assim, você do jeito que está não chega aos 50. Ele falou isso para mim. Eu falei, foi o melhor atendimento e o pior da minha vida. Entreguei para Deus, pronto, não tem mais solução. Exato. Mas eu saí daquele consultório com tanta raiva, né? Quando ele disse assim, você não chega aos 50, eu falei para ele, eu saí assim, eu não vou morrer assim. Eu não aceito isso. Eu não vou tomar remédio para pressão alta. Eu não vou tomar meu medicamento para o meu coração. Essa taquicardia que eu estou tendo, eu tô mal emocionalmente. É o meu emocional que não está legal. E eu estava mal mesmo na época. Eu estava num casamento que estava terminando, sabe? Eu não estava feliz com um monte de coisas. E aí ele quer me dar medicamento para tudo. Então, assim, a gente tem que ter critérios para isso, né? E eu percebo, assim, das pessoas que eu atendo juntamente com psiquiatras, né? E os psiquiatras que são bem sinceros, eles falam, olha, o medicamento que eu estou passando para você, ele não vai te curar, sabe? Então você precisa ter um apoio terapêutico para ir tratando tudo isso. E olha quantas pessoas que eu já atendi que com a ajuda do psiquiatra, elas ficaram livres do medicamento. Aí eu fui passando para ela treinamentos, elas foram se apropriando da vida dela, das emoções, sabe? As glândulas começaram a produzir os hormônios corretamente, ela foi se alimentando corretamente, foi fazendo exercícios, sobre o corpo isso. foi funcionando. Sobre isso é uma coisa muito importante, porque, bom, como eu também já falei aqui, né, teve uma época que eu tive que tomar antidepressivo por conta da minha ansiedade e tal, que gerou na verdade, uma depressão que gerou ansiedade, que gerou pânico, e eu tive que tomar por um momento na minha vida. Só que eu percebi isso, né, Cássio? Em nenhum momento o seu psiquiatra, e eu falo isso, né, num geral, porque eu também observei outras pessoas que foram indo e eu perguntei, ele pergunta sobre isso? Ele pergunta sobre aquilo? Eu vejo que o psiquiatra, ele realmente, ele ficou muito naquela negocinho do cavalo, né, que a gente tá só olhando aqui, não, você toma um medicamento, vai dar certo, tá? E realmente o medicamento dá certo, nossa, maravilha, gente, o medicamento é ótimo, perfeito. Só que ele não chega no momento e fala assim, como é que estão os seus hormônios? Como é que está o seu intestino? Sim. Como é que está a absorção
da sua dopamina, do seu hormônio da felicidade, que tudo é... Então, assim, quando você vai no psiquiatra e você não tem essa mente, graças a Deus, eu sempre fui muito... Quando eu ia para o médico, eu já levava meu diagnóstico. Eu falava, ó, eu conheço meu corpo é isso aqui, eu estou sentindo isso aqui, o que a gente pode fazer para ajustar? Então, não, eu observo muitas pessoas deixando o seu corpo na mão dos médicos. Sim. O médico, ele vai te auxiliar, ele sabe mais que você, sabe, tal, mas você conhece o seu corpo, você sabe o que você está sentindo. Você precisa vai no médico, você tem que falar o que você está sentindo, o que você está passando. Então, a gente não observa esses médicos, e por isso que eu falo, não são todos, mas uma grande parte, não vai em outros focos que podem ser causas de depressão, ansiedade. E no meu caso, eu descobri sim que o meu problema da ansiedade, da minha depressão, era a minha questão hormonal. Sim. Hoje em dia, a medicina integralista, eles têm essa incumbência, sabe? É interessante quando as pessoas me procuram, né, para um atendimento, eu pergunto para ela, qual foi a última vez que você deu uma gargalhada? A pessoa fica parada assim, mas do que você está falando? Sabe? Isso. Como que você está lidando com a emoção, a alegria? Ah, faz anos que eu não dou uma gargalhada. Mas eu vou rir do quê? Pois é, vamos partir daí. Então, assim, se a pessoa não manipula bem as suas emoções, a raiva, o medo, a culpa, a alegria, a paixão, e se ela não entende bem isso, sabe, que está ligado ao sistema límbico, que está ligado a esse lado aí do mamífero, né, como a gente falou no comecinho, se ela não está entendendo o básico, ela vai sofrer consequências disso. Já a medicina integralista já está olhando para isso, sabe? Então, se você olhar para o ser humano de uma forma muito técnica, e o problema de alguns médicos é esse, alguns psiquiatras, eles são muito técnicos, e eles partem da premissa errada. Olha, a pessoa vai funcionar em 14 ciclos, e isso é normal. Fora disso, não é normal. Eu nunca mantive uma ciclagem dessa. Não dá, sabe? A minha ciclagem está acima de 30 faz muitos anos. E, no entanto, não desenvolvo nenhuma patologia, como diziam alguns a respeito disso. Pelo contrário, cada dia eu estou criando mais, cada dia eu estou mais saudável, estou mais inteligente, estou mais capaz. Então, assim, com um bom treinamento, esses transtornos, eles se transformam em dons, em habilidades. E é exatamente, né, quando eu saio lá do Padre Quevedo e venho para cá, para Dáquila, para cá porque eu estou aqui em Rávalon, né? Então, quando eu venho para cá, eu falo, caramba, encontrei um lugar onde eu vou ter treinamento. Eu vou ter treinamento. Olá, já respondo a pergunta do Alexandre. Dáquila já tem solução para esses outros problemas mentais, Cássio? Pois é. Então, assim, você vê, por mais que você me perguntou ali, como que você foi ajustando? Eu falei, olha, com 18 anos eu já estava melhor, com 20 anos, mas com 23, 24, eu não estava conseguindo dormir, que foi quando eu fui procurar o padre. As conversas, os pensamentos intrusivos, estavam demais. E aí o padre falou, eu não vou conseguir, era um padre muito inteligente. Né? Ele falou, Cássio, eu estudo muita coisa, mas nesse processo eu não vou conseguir te ajudar. Eu vou te recomendar lá para o Padre Quevedo. Vai para o CLAP, na época chamava CLAP, hoje chama Instituto Padre Quevedo, depois do falecimento dele. E quando eu cheguei lá, a primeira ideia do Padre Quevedo era para me tratar com psicotrópico. Mas eu tinha medo. E aí foi que eu falei para ele, eu posso fazer esse curso de imersão de parapsicologia? Pode. E aí eu fui lá fazer. Nessa época eu já tinha o 3º ano do colégio, e aí eu fui fazer o curso de imersão de parapsicologia com extensão universitária. E a única coisa que ele falou, você precisa ter o 3º ano do colégio. Eu falei, agora eu tenho. Agora eu tenho. Mas mesmo lá, eu percebi que tudo que era colocado como patologia, eu falei, cara, mas não é patologia. Eu fui falar com o Padre Quevedo, eu falei assim, mas eu ajudo. Eu estava na igreja, eu falei assim, eu consigo ajudar pessoas com isso que eu sinto. Aí ele falou, a maioria dos que estão nos manicômios falaram a mesma coisa para mim. Ah, ele se sente o super-homem, se sente a Mulher Maravilha, e depois está lá, ó, trancado. É melhor você tratar isso agora. E eu falei, mas segura um pouco. Aí eu fiz todo o curso, eu falei, não, isso aqui é só mais uma forma de controle, eu não acredito que seja esse o caminho. E passou um tempo, eu conheci o Projeto Portal, vim para cá, e os treinamentos que nós recebemos aqui são treinamentos muito bizarros. Eu dava muita risada, porque na época, né, eu assisti um desenho que eu fiquei viciado por causa de umas crianças que falavam, tio, você já assistiu Dragon Ball? Eu falei, não, nunca assisti. Eu falei, você assiste que é legal. Eu era cabeleireiro, cortava cabelo das crianças e tal, e eu queria conversar na linguagem das crianças, né?
e sempre gostei de desenho animado. Quando eu comecei a assistir Dragon Ball, eu vi os treinamentos que eles faziam, e eu achava os treinamentos muito bizarros, né? Quando eu cheguei aqui em Dáquila, o Urandir falava, sobe ali e fica olhando 9 minutos para a Copa das Árvores. Aí eu falei, tá parecendo os treinamentos do Dragon Ball, lá na terra do Senhor Kaiô. Os treinamentos de ficar com o dedo no chão, fica olhando para a Copa da Árvore, põe o pé no chão e fica assim. Eu falei, mas qual que é o fundamento disso? Os treinamentos que, depois que terminava, eu falava, nossa, parece que mudou alguma coisa aqui dentro de mim. Parece que mudou alguma coisa que eu não sei o que é, mas mudou. E eu fui percebendo, né, como eu começava a direcionar o meu pensamento. Aquelas coisas que aconteciam meio aleatória, eu comecei a ter controle. Então, aquilo que era um transtorno, que estava me incomodando, eu comecei a perceber que eu poderia direcionar, e daquele monte de pensamentos intrusivos, informações, eu poderia escolher uma informação que fosse importante. Sabe? Uma coisa que realmente fizesse sentido. E deletar também, olha, eu não quero saber de nada disso, corto isso, para mim não é interessante. Eu tinha, então, treinamento para simplesmente ignorar e aquilo não me perturbar. Sem medicamento, apenas com treinamento. Com foco, era a frase que eu mais escutava aqui, olha, foco e determinação. A coisa mais difícil para o DDH é foco e determinação. E essa frase eu escutava direto aqui. Olha, foco e determinação, foco e determinação. Como que eu vou ter foco? Como? Então, os treinamentos de Dáquila com certeza ajudam muito.